Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Primeiro vídeo com abordagem mais voltada para personal trainer, para aumentar o faturamento, acaba servindo também um pouco para nutricionistas. Antes de começar o vídeo, deixa eu me apresentar. Eu sou o Douglas Leão, sou doutor em treinamento e nutricionista esportivo. E o meu intuito aqui com esse vídeo, com essa série de vídeos que a gente vai fazer agora em diante, é realmente ajudar o profissional da área da saúde, do meio fitness ali, a aumentar o seu faturamento com atendimentos online. Aqui a gente vai começar a nossa série com o primeiro vídeo. Depois vocês podem seguir lá no Instagram, @o.novo_. Lá você vai encontrar um pouco mais de conteúdo também voltado para essa temática, né, um conteúdo técnico, para escalar suas vendas online. Bom, esse nosso primeiro vídeo, além dessa apresentação que é muito importante, a gente vai começar com etapas aqui que eu considero primordiais para você começar ali nas vendas online. O primeiro tópico aqui que eu trouxe é que a gente tinha uma demanda diferente de mercado antes da pandemia. Não era comum as pessoas contratarem serviços, seja ali serviço online de médico, de nutricionista, quanto muito menos de personal, né? Quanto menos de personal. Porque personal a gente tem associado ali aquele cara que vai te acompanhar na academia. Então antes da pandemia não era comum. Apesar de eu já prestar serviço de atendimento online desde antes da pandemia, só que a consultoria online nunca foi o meu carro-chefe. Geralmente os atletas que me procuravam, né, eles sim que contratavam esse serviço online, mas pessoas comuns não tinham o hábito de contratar um serviço de um personal online para ele passar planilhas de treino online. Isso não era comum. E daí o que eu observei? Durante a pandemia, com o fechamento das academias, as pessoas começaram a treinar em casa, treinar nos parques. E aí foi a oportunidade de uma pessoa de determinada cidade contratar um outro personal de uma outra cidade. Isso abriu um leque de opções muito grande no nosso nicho, né, no nosso nicho de personal trainer. Outras profissões que não eram permitidas fazer o atendimento online foi liberado para fazer o atendimento online, como a medicina, por exemplo. Então liberou para esses profissionais continuar fazendo seus atendimentos no formato online, então isso foi muito bom. Então eu até esqueci de colocar aqui, mas a gente tem também o período durante pandemia. Esse período durante a pandemia ele foi um divisor de águas. Muitas pessoas ali sofreram, né? A gente teve perda ali de entes queridos, pessoas próximas, mas na questão comercial a gente teve um boom dessa parte digital. Muitas pessoas descobriram o poder da escala, né, do digital, e aí veio o período pós-pandemia. As academias voltaram a funcionar ali, depois de um tempo fechou novamente, e alguns profissionais viraram a chave nessa questão de escala, de alcance, e o tanto que aquilo ali poderia se tornar lucrativo a médio e longo prazo. E eu consegui surfar essa onda, essa foi a primeira onda, quando a academia voltou a funcionar normalmente, assim, normalmente entre aspas, né, tava todo mundo com máscara ali, tava tendo ali seus devidos cuidados, né, com a questão do álcool em gel e tudo mais, mas quando voltou a funcionar, essa foi a primeira onda. O profissional que já estava posicionado, com seu perfil preparado para receber pessoas, com estratégias de produção de conteúdo, ele conseguiu fazer muita grana nessa primeira onda. E aí veio ali o crescimento no marketing digital. Muitas pessoas começaram a fazer collabs, né, trocas de público, crossovers, né, que a gente fala, trocas de público, para trazer um engajamento ainda maior para os seus perfis. Teve também esse crossover de informação entre nichos diferentes. Então foi muito comum a gente pegar nichos diferentes de outros segmentos e trazer estratégias para o nosso nicho. Esse foi um fator assim que eu diria que trouxe muito crescimento, principalmente no âmbito de lançamentos, né? O lançamento ele já acontecia no mercado imobiliário, já acontecia no mercado de loteamento, e alguns players trouxeram o lançamento, né? A gente não pode esquecer de citar o nome do Érico Rocha, trouxe o modelo de lançamento para o mercado digital. O Érico Rocha trouxe dos Estados Unidos esse modelo, né? Criou ali um modelo que foi não vou dizer copiado, porque a palavra certa não é copiar. Ele pegou o direito de ensinar isso, de repassar essa informação, ele trouxe para o Brasil, o Érico Rocha, e que foi ali o fórmula de lançamento, né? Com a proposta ali de faturar 6 em 7. O que é 6 em 7? 6 em 7 a gente tem 6 dígitos, né? 6 em 7. Então quando a gente tem 6 dígitos, a gente tem um faturamento de 100 mil para cima.
E a proposta desse programa do Érico Rocha é faturar qualquer coisa acima de 100 mil num prazo de 7 dias. E aí, muitos profissionais, eu também consegui enxergar a oportunidade de trazer essas estratégias para o meio fitness. A gente teve também ali o lançamento meteórico. Esse lançamento meteórico, você jogava ali as pessoas dentro de um grupo do WhatsApp com uma demanda muito agressiva, com uma oferta muito agressiva, e colocava uma escassez também muito alta e soltava a oferta ali com curto espaço de tempo para as pessoas contratarem. E aí players começaram a fazer 6 dígitos num período muito curto, às vezes de 2 dias, acabava fazendo esse mesmo faturamento aqui de 100 mil. Bom, então, após esse crescimento do marketing digital, a gente está vivendo agora uma onda atual, uma onda de sofisticação muito alta. A gente tem uma concorrência muito grande, porque hoje em dia, se você for no perfil de qualquer personal trainer, nutricionista nem tanto, tá? Mas personal trainer, se você for no perfil de cada personal, vai estar escrito lá, consultoria online. Então, se você tem algum conhecido que ainda não tem posicionado no seu perfil escrito consultoria online, ou então atendimento online, treinamento personalizado online, qualquer tipo de oferta online, esse profissional está ficando para trás e muito para trás. Porque hoje 99% dos profissionais de educação física eles já estão posicionados. Eu diria que não da maneira correta todo mundo, claro, cada um tem a sua particularidade, alguns faturam, outros não. Só colocar lá consultoria online não quer dizer que está faturando, né? Mas eu diria que a grande maioria esmagadora está posicionado, consultoria online na bio do Instagram. E qual que é a onda atual do mercado? A onda atual do mercado é essa que a gente está surfando de alta sofisticação. A gente também tem um alto nível de consciência do lead. O que é o lead? O lead é o cliente em potencial. Ele também está com alto grau de compreensão das estratégias que estão sendo utilizadas. E quando você usa estratégias de forma, se não for pontualmente utilizada, se for de forma desordenada, se for utilizada de qualquer forma, estratégias como restam 3 vagas, vou abrir vagas da minha consultoria, promoção por tempo limitado, esse tipo de estratégia, o lead ele sente que ele está sendo manipulado e ele acaba não caindo nesse tipo de oferta. Então tem que tomar muito cuidado com o tipo de oferta que você faz nos tempos atuais, porque o que funcionava ali em época de pandemia, pós-pandemia, já não funciona hoje mais. Você precisa ter uma oferta muito bem alinhada com os desejos, com o nível de consciência do seu público. Tem que observar muito bem esse mercado. E essa onda que a gente está vivendo também é a onda além do Omnichannel. O que é o Omnichannel? Vamos ver se eu escrevo certo aqui, ó. Omnichannel. Acho que é assim que escreve. Estar posicionado em mais de um canal de aquisição, em mais de um canal de contato, em mais de uma rede social, você também tem que estar criando ali estratégias de produtos diferentes. A gente chama isso de esteira, né? Ou escada de serviços. Você precisa ajudar o seu cliente de diversas formas, com produtos de diversos tickets. Quando eu falo ticket, eu falo de preço. Você tem que ter produtos ali desde R$ 47,990, planilhas de treino, grupos de desafio, e-books, videoaulas curtas, aulas avulsas, até mesmo o seu acompanhamento de consultoria, que é um pouco mais alto, e até mesmo serviços de mentoria, serviços individualizados, altamente personalizados, onde você vai pegar na mão do seu cliente e vai acompanhar ele e vai fazer ele ter esse resultado através de uma jornada caminhando junto com ele. É um trabalho mais próximo, porém num ticket muito mais alto. Por que você tem que ter essa escada de serviços, essa esteira de serviço? Porque às vezes, para ele contratar o seu serviço mais caro, ele precisa de te conhecer. E a melhor forma hoje em dia no mercado digital de trazer um cliente para sua base é ele comprando produtos mais baratos. Porque até então, a gente fazia essa conversão do público para um público frio. A gente pegava um público frio e já conseguia vender a nossa consultoria online. Hoje em dia não, ele tem que passar por um serviço mais barato. Então, em vez de você comprar potencial cliente, é melhor você comprar um possível comprador. O que eu quero dizer com isso? Quando você roda anúncio no Facebook, talvez não seja o seu caso agora. Estou falando de um caso mais específico de tráfego pago que a gente pode deixar para aulas futuras. Inclusive, deixa aqui nos comentários se você quer saber a respeito de tráfego ou qualquer outro tipo de estratégia. Quanto mais você comenta aqui nesse vídeo, mais eu entendo o que você está querendo saber para eu trazer no próximo vídeo aí esse conteúdo que você está pedindo. Recapitulando, quando você roda um tráfego pago ou você faz um conteúdo no orgânico,
Você está atingindo um público quente, que é aquele que já te conhece, um público morno, que ele sabe que você está ali, mas ele não sabe se realmente ele precisa, ele não sabe direito o que você vende, e tem o público frio. A gente tem esses 3 tipos de público. Desses 3 tipos de público, o que acaba sendo mais interessante, você sempre está buscando, é o público frio. Porque o morno e o quente, se você continuar fazendo o seu trabalho dia a dia, ele vai acabar chegando, ele vai acabar morrendo na sua mão e contratando o seu serviço. Morrendo na mão ficou um pouco complicado, hein? Ele vai acabar contratando o seu serviço. Já o público frio, você tem que estar prospectando ele, você tem que estar buscando ele o tempo todo. A sua empresa sempre tem que estar atrás de leads novos, porque é aí que é o oceano azul. É esse oceano azul que vai trazer um faturamento maior para sua empresa, uma maior escala, previsibilidade, todos os benefícios. Então você tem que sempre buscar aquele público frio, tá? E entendendo isso, quando você faz essas estratégias, seja de pago ou orgânico, para atingir esse público, é bom você trazer ele como comprador e não como um curioso. Porque se você roda uma campanha e traz lead frio por trazer, aquele lead você vai ter que passar por um processo de aquecimento. Quando você traz um lead já comprando, a chance dele comprar um próximo produto é muito grande. Acho que agora ficou claro, né? Então é isso. A onda atual é ter uma escada de serviço, uma escada de valor com diversos tickets diferentes para você trazer um público comprador em vez de trazer um público curioso. Então, se você está gostando desse tipo de conteúdo que eu estou fazendo aqui, espero que não tenha sido muito técnico até o momento. Qualquer interação que vocês deixarem aqui embaixo, Douglas, está falando muito rápido. É o meu primeiro vídeo nesse formato aqui no YouTube, só acostumado a fazer no Instagram, mas no YouTube confesso que eu ainda vou melhorar, vou fazer isso daqui até ficar bom nesse daqui. É igual aqueles vídeos que os caras fazem assistindo lá na frente o vídeo que ele fez, o primeiro vídeo do canal dele. Eu quero assistir esse vídeo aqui e dar risada da forma como eu falei, da forma como eu me posicionei, porque eu sei que tem muita coisa para melhorar. Mas eu ainda vou falar aqui nesse vídeo sobre consertar o avião com ele no ar. Preste atenção. Então, se você está gostando, deixa o like, compartilha esse vídeo, deixa aqui nos comentários. Essas aqui são as 2 redes sociais. Esse é o meu perfil onde eu me posiciono para vender o meu serviço de consultoria. E esse aqui é o meu perfil para posicionamento de serviço para ajudar profissionais como você que está assistindo esse vídeo. Então, o.novo, underline. Só ir lá e comentar e seguir também. Se você quiser o conteúdo desse Miro aqui, né, desse mapa mental, se você quiser acessar o link, é só comentar vídeo 01 no meu direct que eu te mando o link dessa aula aqui para você acessar depois, tá bom? Então vamos para o próximo aqui, ó. Conteúdo técnico versus conteúdo comercial. O que eu quero dizer com isso daqui? Muitos profissionais, e eu digo isso com propriedade porque eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, tô falando isso não é para me achar melhor que você, jamais. Tô querendo dizer o seguinte, que ter o mestrado, ter o doutorado não foi o fator determinante para aumentar o meu faturamento. Hoje a minha empresa fatura múltiplos 7 dígitos, teve um faturamento ano passado de milhões, e a nossa meta é continuar escalando cada vez mais e ajudando profissionais assim como você a mostrar que é possível sim viver do mercado digital e viver bem. Trabalhar de onde você quiser, ter flexibilidade de horário, fazer a sua agenda, sem você ficar preso ali na sala de musculação igual acontece na maioria dos casos. Mas vamos recapitular aqui, questão técnica. O que é o problema real do técnico? Muitos que estão aqui assistindo e comigo também foi assim, estudou muito, se aperfeiçoou muito, melhorou muito a ferramenta que você vai entregar para o seu cliente, mas você não sabe oferecer essa ferramenta, você não sabe vender, que é a parte comercial. A faculdade não te ensina, a faculdade ela te forma para ser um bom funcionário. Você sempre vai ser aquele cara que vai ser um bom prestador de serviço na academia. Se você se esforça, claro, você sempre vai ser um estagiário bem requisitado. Mas aí que tá o problema. Quando você termina o período de estágio, você vai para a sala de musculação. E você sai de um operacional, você sai de um colaborador e vira seu próprio empresário. Você vira a sua empresa, o seu eu-presa. E daí você não sabe se posicionar, você não sabe captar cliente, você não sabe vender, você não sabe se relacionar. E isso a faculdade não te ensinou. E aí a gente entra num problema muito grande. A gente entra num problema de pessoas que só estudam, faz pós-graduação, são mega especialistas. Inclusive eu estou contratando elas para trabalhar aqui junto comigo, para me ajudar nos atendimentos. Mas jamais vão se tornar grandes empresários, com faturamento de 50, 60, 100 mil de consultoria por mês. E é possível sim faturar isso.
Eu tenho casos de sucesso que já faturam isso acima de 10 mil, 20 mil por mês, somente com consultoria online. Então comece a dar importância para a parte de vendas. Você vai prosperar quando você aprender sobre vendas. Sobre a sofisticação do mercado, foi o que eu falei anteriormente. Essa onda que a gente está vivendo agora é uma onda de profissionais altamente qualificados, sofisticados. Tanto os vendedores, as pessoas que estão posicionando do seu lado. A gente tem players muito bons, muito grandes, faturando 1 milhão por ano, perdão, 1 milhão por mês, tá? Eu consigo citar o nome aqui de uns 3 que faturam 1 milhão por mês com consultoria online. E também a sofisticação do público, do cliente final. O cliente final, ele tá entendendo das estratégias, ele não gosta de ter a sensação de que está sendo manipulado. Por mais que você utilize o seu trabalho para ajudar ele a melhorar a forma física, melhorar ele, perder gordura, livrar ele de doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, colesterol, todos esses benefícios que você está cansado de saber, se você passa uma sensação de que está utilizando de estratégias de venda, ele ativa uma defesa, uma barreira mental de que ele fala, não, esse cara não vai me passar para trás, entendeu? Ele tem a sensação de que está sendo passado para trás. E não é assim que funciona. E aí entra no segundo ponto importante aqui da questão de vendas. Pare e pense nisso que eu vou te falar aqui agora. Você é aquele cara que gosta de vendedor? Você é aquele cara que quando recebe uma ligação de um call center fica irritado? Ou quando recebe um e-mail marketing, uma campanha de e-mail, você fica irritado? Quando a pessoa te aborda no WhatsApp, quando a pessoa te aborda em algum lugar e ela vai oferecer o serviço dela, o produto dela, você fica irritado? Então pode ficar tranquilo, você não vai prosperar. Se você não gosta de vendedor, você não vai prosperar. Porque se você não gosta de um vendedor, é sinal de que você nunca vai ser um bom vendedor. Começa por aí. Eu sempre falo para os meninos, para os mentorados que eu acompanho, que você tem que gostar de vender, porque vender é resolver um problema. Sempre que tiver uma pessoa com um problema e uma pessoa com a solução, vai dar match, vai dar venda. Então você não pode repudiar um vendedor. Diariamente eu recebo campanhas de e-mail, campanhas de WhatsApp, abordagens no direct do Instagram, pessoas fazendo social selling ali. Inclusive é um tema bom pra gente fazer num próximo vídeo sobre social selling. É um dos funis que roda muito bem hoje na minha estrutura. E daí, vira e mexe, quando eu recebo uma abordagem boa, quando eu sou bem abordado, eu percorro o funil dessa pessoa até ver aonde ela vai me levar. Talvez ela até tenha uma solução para o meu problema. E inclusive eu estou aprendendo. A gente chama isso de benchmark. É você ir na estrutura do concorrente, até é pesado falar essa palavra, né, concorrente. Eu creio que tem mercado para todo mundo, mas você percorre o funil daquela pessoa e vê o que ela está fazendo. E não te digo só no nosso nicho, no nicho fitness de personal, não. Eu te digo em outros nichos. Às vezes você tira insights de funis de venda que está acontecendo de outros nichos e pode adaptar para o seu nicho. Então, começa por aí. Se você não gosta de vendedor, pode ficar tranquilo, você não vai prosperar. O terceiro ponto importante aqui da parte comercial é o time. Se você tem estudos que falam que se você demora a responder o seu cliente, já nos primeiros minutos ali você reduz em 80% a sua taxa de conversão. O que é a sua taxa de conversão? É a sua chance de fazer aquela venda. Então o cliente, quando ele entra em contato com você, os primeiros 3, 5 minutos são os minutos primordiais para você conseguir fazer aquela venda. Então, conte com ferramentas de automação, de resposta rápida, direta, inteligência artificial, chatbot, qualquer coisa que faça ela ter aquele primeiro contato rápido. O primeiro contato ele é primordial e ele precisa ser automatizado. Ali, ó, dica de um próximo conteúdo para trazer aqui para vocês. E aí, em seguida, você vai e dá seguimento naquele atendimento ali de forma personalizada. Então, venda é timing. Essa aqui é a dica mais importante que eu estou dando nesse vídeo hoje. Por quê? Vou até destacar aqui de vermelho. Por quê? Porque você precisa entender que tá todo mundo fazendo a mesma coisa que você faz. Tá todo mundo se posicionando da mesma forma que você se posiciona. Se você demora a responder ele vai contratar outra pessoa. Ele vai me contratar. Porque eu vou conseguir responder ele mais rápido, de uma maneira mais eficiente e vou prestar todo o suporte que ele precisa. Então fica de olho. Venda é timing. Quarto ponto aqui importante, PNL. PNL é programação neurolinguística, ou também conhecido como gatilhos mentais. Daria pra gente fazer uma live, uma aula só de gatilhos mentais, umas 3, 4 horas seguidas.
mas eu vou passar só por cima aqui. Gatilhos mentais são palavras que você utiliza, da forma como você utiliza, dentro de um contexto que ativa o desejo ou bloqueia, né, a vontade do cliente comprar. Então você utiliza as palavras certas da forma certa. É fazer com que o cliente reaja da maneira como você quer. E também evitar as palavras que não tem gatilhos que são negativos, que você utiliza palavras de forma errada, que você bloqueia a venda na hora. Nem adianta querer vender para aquele cliente que você bloqueou, você fechou suas portas. Então, Douglas, você está utilizando desses meios para poder enganar as pessoas? Muitas pessoas utilizam desses meios para enganar as pessoas. Vender produto ruim, vender algo que não entrega, ou às vezes nem entrega. Mas quando você começa a dominar essa comunicação mais persuasiva, e lembre-se, persuadir e convencer. A gente pode fazer também um vídeo falando só sobre isso. Eu dei vários gatilhos aqui para vocês de vídeos, hein? Comente aqui o que você gostaria de saber no próximo vídeo. Persuadir é diferente de convencer. Um utiliza raciocínio lógico, e geralmente a pessoa que quer comprar, ela não está ligando muito pela parte lógica, racional. São poucas pessoas que ligam para essa parte. A pessoa não quer saber como que você vai fazer, qual que vai ser o cálculo. Isso torna muito complexo. A venda não é feita dessa forma. Existem casos específicos que compram assim, pessoas específicas. Logo, logo você identifica que é uma pessoa racional. Mas a grande maioria das pessoas, ela só quer saber como você vai resolver o problema dela. E um bom vendedor, inclusive antigamente, há muito tempo atrás, quando esse conceito de PNL não era tão propagado, um bom vendedor, ele utiliza esses gatilhos de forma automática, de forma natural. Ele faz tanta venda, ele conversa com tantas pessoas, ele se relaciona tanto, que através da comunicação que ele vai tendo ali no dia a dia, ele vai percebendo o que dá certo, o que não dá certo. E aí ele começa a utilizar mais aquelas falas, aquelas palavras que ele percebe que vai encaixando melhor no processo de negociação. Então, a PNL, os gatilhos mentais, eles sempre existiram. Eu tenho certeza absoluta que você deve usar pelo menos uns 5 no seu dia a dia. Ou às vezes utiliza sem saber. A grande maioria dos casos é isso. As pessoas utilizam os gatilhos sem nem saber que estão utilizando. Mas quando você entende eles e começa a utilizar eles de forma intencional, você aumenta muito a sua taxa de conversão. Bom, eu tenho uma mentoria, eu vou deixar aqui no primeiro link dos comentários fixado, para você acessar. Se você tiver interesse, a gente fala sobre todos os gatilhos que você pode utilizar. A gente entra mais a fundo dentro de alguns temas que eu citei aqui hoje. A mentoria hoje ela está muito acessível. No formato, da forma como eu coloquei ela hoje, né, da forma como eu formatei ela hoje, ela está muito acessível, então não tem barreira para você não entrar. Porque eu tenho certeza que o conteúdo que eu entrego nessa mentoria aqui, ó, você já consegue pagar ela já na primeira semana. Se você assiste a aula lá de gatilhos mentais, de oferta, de criação de oferta, a primeira semana que você implementa essas aulas, você já tira o retorno 10 vezes do valor investido nessa mentoria. Então eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado aqui embaixo, tá bom? Bom, repetição de processos. Esse aqui é um problema muito grande, não só no nosso nicho, mas na grande maioria dos empresários, das pessoas que querem começar um negócio do zero. Eles começam, colocam aquela esperança toda de que vai ficar milionário, que vai faturar muito, que vai ter muitos clientes já no primeiro mês, e não é o que acontece. Aí a pessoa se frustra. No segundo mês ela ainda insiste e aí ela desiste. E isso acontece demais. Vou começar a minha consultoria online. E dentro dessas pessoas que querem começar uma consultoria online, elas sempre focam na entrega do produto. E eu vou falar um negócio para vocês, demorou muito para eu cair na real. Demorou muito para eu aceitar isso. Mas o produto ele é o menos importante dentro desse processo. Porque o produto você vai corrigindo ele durante. E é o que eu coloquei aqui, ó. Conserte o avião no ar. Você só precisa ter um avião, ele não precisa estar perfeito, ele não precisa estar na melhor versão. Até mesmo porque ele nunca vai estar na melhor versão. Você pode reparar que todo ano lança um iPhone novo, um Apple Watch novo, um iPad novo. Sempre vai precisar de melhora e de adaptação. Você precisa de um MVP, é o mínimo viável do produto. Você só precisa de uma coisa mínima para poder entregar. Se você for entregar a sua consultoria online com treinos direto no WhatsApp, não precisa nem ser em PDF, muito menos em aplicativo. Se você conseguir entregar a sua consultoria online no WhatsApp, na conversa, eu estou falando literalmente na conversa de WhatsApp, você já tem o seu produto pronto. Então comece a focar
na etapa de vendas, que é a etapa da porta para fora. O que você vai fazer para atrair novos clientes? Desses clientes que te procuram, como que você vai abordar eles? Qual que é o seu script de vendas? Você precisa ter um script de vendas. Na mentoria eu detalho 2 dos maiores scripts de vendas que a gente tem hoje, responsável por faturar múltiplos milhões, tá? Então foque no processo da porta para fora. E quando você erra, quando você não tem um resultado esperado, você não perdeu. Muda essa crença sua de achar que você perdeu, que você falhou e que você vai desistir, que vai tentar outra coisa. Isso acontece demais também. A pessoa começou a fazer algo, viu que não deu certo e aí ela já parte para outra coisa. Não é assim que funciona. Você não perdeu. Você colheu dados. Você comprou dados. E a partir desses dados você vai colocar e vai descrever. Ó, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, fica aqui em cima aqui comigo, ó, o tempo todo, ó. E tá tudo anotado, ó, tudo rabiscado. Ó, olha isso aqui. Tudo rabiscado, ó. Você colheu dados. Pega esses dados, analisa, interpreta. Douglas, que jeito que analisa, que jeito que interpreta? Nem eu sei. É tudo questão de teste. Você aplica, analisa, corrige, aplica de novo, analisa, corrige e assim você vai repetindo. Até ir melhorando os processos e você ir entendendo. Por que eu digo que eu não sei? Porque depende do tipo do público, depende do serviço que você vai oferecer, depende de uma série de fatores. Corrige, aplica, observa, analisa, corrige de novo e assim você repete. Outro erro também que tem demais é a criação de conteúdo. Ela tem que ser incessantemente frequente, constante. Você não pode desistir no primeiro post que você fez e flopou. Quando eu falo flopou é que deu errado, né? Não deu engajamento, não deu like, não deu curtida. Você tem que sempre continuar. A partir de um padrão que você vai criando e vai vendo que está dando certo esse padrão, você vai repetindo mais desse padrão e criando variações dentro desse mesmo padrão que está dando certo. É assim que tem que ser feita a criação de conteúdo. Porque hoje, 90% dos meus clientes, eles vêm do Instagram e vêm da criação de conteúdo. A gente chama isso de inbound marketing, aquele marketing que você vai educando a sua audiência e vai despertando o nível de consciência dela até ela começar a interagir e chegar a contratar. E tem o outbound, que é a estratégia mais direta, de você ir atrás do cliente e fazer a venda direta, e tem o caso também do social selling, que eu acabei de falar para vocês aqui anteriormente. Prospecção desses novos clientes. Repetindo, passiva, através da criação de conteúdo ou inbound marketing, e ativa, que você vai atrás do cliente, só que tem um jeito certo. Lembrem-se, as pessoas não gostam de vendedor. As pessoas não gostam, elas adoram comprar, mas elas não gostam que vendem para elas. Para você abordar elas, essa abordagem tem que ser estratégica, tem que ser muito pontual, porque senão você vai criar um hater ali, entendeu? Esse cara é chato, esse cara só quer saber de vender coisa para mim, entendeu? É assim que as pessoas pensam. E o trabalho de follow-up. O que é esse trabalho de follow-up? Eu tenho absoluta certeza que durante o mês você deve ter o contato, o relacionamento com pelo menos 10 novas pessoas. E essas 10 novas pessoas você tem que ir atrás delas e perguntar como elas estão e saber se já começou a treinar e está tendo resultado. E se você colheu no feedback passado que você conversou com ela, ela estava com uma lesão, ver se ela melhorou, se ela medicou, se ela foi no médico, se ela precisa de ajuda. Você precisa fazer esse follow-up. Não só dos possíveis clientes que se inclinaram a ter pelo menos uma ação de compra, né, que se demonstraram interessados na compra, ou até mesmo aqueles que simplesmente comentou, ou deu uma curtida, ou compartilhou algum post seu. Você pode sim fazer o follow-up nessas pessoas e ir aquecendo elas, é normal. E aí é onde a gente entra na parte de social selling. É normal você se relacionar no digital. Da mesma forma que você vai na academia todos os dias e desde quando você atravessa a catraca da entrada, você cumprimenta a recepcionista, cumprimenta a tia da limpeza, aquele cara que você vê treinando no horário XYZ, cumprimenta a pessoa que você está acostumado a cumprimentar, sei lá, na lanchonete, no banheiro. Social selling é isso daí. É você fazer esse relacionamento também na rede social. Da mesma forma que eu citei o exemplo da catraca, até o banheiro da academia, você passa pelo salão, você tem que ver isso da mesma forma no direct, no feed, nos stories, você tem que ver da mesma forma. Você relacionar com essas pessoas. E tem diversas formas, desde comentários, desde arquivos em áudio, desde planilhas gratuitas que você pode mandar para ajudar essa pessoa, interagir nos stories da pessoa, reagir com aquele coraçãozinho que tem no canto.
Porque aquele coraçãozinho, ele leva o seu nome, ó, dica de ouro que eu tô dando aqui agora pra vocês. Quando você vai no story da pessoa, clica naquele coraçãozinho que tá no canto inferior direito, o seu nome ele vai pro topo dos stories dela. Porque é normal, as pessoas pegam no final do dia, eu não sei a grande maioria, mas eu faço. Eu pego no final do dia e vou olhar o meu engajamento dos stories. Quando tem uma pessoa que curtiu o meu story, o nome dela tá no topo. Você vai aparecer no topo. Então é um tráfego gratuito, um tráfego direto, gratuito, que você poderia estar utilizando e você não está utilizando. Eu tenho certeza, porque eu olho nos meus stories, 2, 3 pessoas fazem isso e são amigos meus. São amigos meus, não estão nem fazendo com objetivo de venda. Você poderia estar fazendo isso com objetivo de venda. Então essa aqui é uma dica de ouro que eu estou dando no vídeo para vocês. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Ó, coloca assim, ó, essa foi o ouro. Essa dica aqui foi o ouro. Comenta aqui embaixo para eu ver que você chegou nessa no minuto 30 minutos. Caramba, já deu 30 minutos de vídeo. Eu tava até com a ideia de fazer um vídeo de 15 minutos, 10, 15 minutos, já deu 30 minutos. Bom, vamos aqui, ó. Parte final. Se você quer receber esse mapa mental aqui, ó, é só ir lá no Instagram do Novo, tá? E comentar vídeo 1, para eu saber que é o vídeo 1 que você quer acessar. Eu vou mandar esse link para você. Ainda não tem uma automação fazendo isso, mas eu vou colocar uma automação para poder fazer essa parte para mim. E se vocês gostaram também, eu preciso que vocês postem na rede social de vocês, printa esse vídeo aqui, ó, posta na rede social de vocês, fala assim, ó, curti, Douglas, quero mais, posta mais, ou então deixa uma sugestão aqui embaixo que eu sei que vocês estão gostando e isso também me motiva a continuar fazendo isso, tá? Então, sugestão de novos vídeos, deixa aqui embaixo e me segue lá no Instagram, o.novo_. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha. Vou aprender a falar isso aqui com mais naturalidade. E nos vemos no próximo. Valeu!